Com o PlayStation 5 base dando conta tranquilamente do seu principal rival, que é o Xbox Series X, cada vez mais o PlayStation 5 Pro parece ser um tanto quanto desnecessário, pelo menos em termos de concorrência. Mas hoje, meus amigos, que lavada que a Sony conseguiu fazer na Microsoft. Já estamos aí há 3, 4 anos de geração quase, e o PlayStation 5 realmente mostrou que Mark Cerny tinha total razão. Olhar apenas para teraflops pode ser enganoso. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e aqui estamos nós. Vamos lá falar das tretas corporativas na notícia de hoje. Lembrando a vocês que sobre o PlayStation 5 Pro, que a gente falou aí no comecinho, a gente vai fazer a live, vamos fazer a cobertura da CES 2024, que é onde tem grandes chances do PlayStation 5 Pro aparecer. Vamos cobrir aqui todas as novidades para vocês. A live já está agendada, é só clicar aqui no link no comentário fixado e definir aí o seu lembrete, belezinha? Bom, vamos lá. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, o PlayStation 5 desde o lançamento vem causando muito alvoroço em cima do Xbox Series X. Começamos 2020, 2021 com o PlayStation 5 simplesmente obliterando o Xbox em praticamente todas as comparações técnicas, onde a Microsoft se viu forçada, né, a própria comunidade do Xbox se viu forçada a achar uma desculpa para o que estava acontecendo. E a desculpa foram as ferramentas. Ainda não tinham chegado as ferramentas para os estúdios poderem aproveitar melhor o hardware do Xbox Series X. E bom, nós vimos que essa desculpa de ferramentas não durou muito, né? Porque aí veio 2022, veio o ano passado e a gente viu que nas comparações ou os dois ficavam pau a pau ou muitas vezes o PlayStation 5 ganhava do Xbox, quer fosse em termos gráficos, quer fosse em termos de performance, assim como o Xbox também ganhou algumas vezes do PlayStation 5. Só que aí que tá o ponto, o console mais poderoso do mundo deveria ganhar em 90% das comparações, é o que se espera. Afinal, estamos falando de uma diferença de mais de 1 teraflop entre os dois, cerca de 1 teraflop e meio, quase 2 na verdade, né? Então e aí, né? Juraram que esses 2 teraflops extras, vamos arredondar aí, fariam toda a diferença, deixariam o console muito mais poderoso. E a minha pergunta é, o que está acontecendo, meus amigos? Já estamos agora em 2024 e o PlayStation 5 muitas vezes ainda bota a cara do Xbox Series X na lama. Como por exemplo, saiu uma nova análise agora que está sendo polêmica da Digital Foundry, do novo patch Next Gen, que aquele jogo que antes os caras faziam lista, né? Os caras aí no Xbox faziam listinha, colocando entre os jogos que rodavam melhor no Xbox, que era o Cyberpunk. Pra vocês que não sabem, Cyberpunk antes não tinha uma versão para o PlayStation 5 e nem pro Xbox Series X, certo? Mas na versão de Xbox One X dele, no Xbox Series X, rodava com alguns benefícios a mais do que no Xbox One X. Ou seja, na versão retro ele era melhor do que a versão retro do PlayStation 5, que era a versão do PlayStation 4. E aí os caras faziam listinha com esse jogo dizendo que era um dos jogos que rodavam melhor no Xbox. E o que eu sempre falava pra vocês desde aquela época, cuidado quando forem fazer essas comparações, prestem sempre atenção na versão do game, porque pegar a versão do jogo de retrocompatibilidade, ou seja, na versão de PlayStation 4 e Xbox One, pode ser enganoso quando sair algum patch Next Gen ou uma versão Next Gen. Vocês ainda vão morder a língua. E foi dito e feito. Como eu falo pra vocês, apenas tenham paciência que o tempo é sempre o senhor da razão. E olha só, o patch Next Gen do Cyberpunk já saiu, obviamente, há algum tempo, só que recentemente saiu um outro patch do game que melhorava ainda mais, trazia mais novidades e tudo. E adivinha só, o PlayStation 5 está varrendo a cara do Xbox novamente na lama. Não adiantou nada os 12 teraflops. Nessa nova comparação, apesar dos presets gráficos ali serem praticamente idênticos, o PlayStation 5 está levando vantagem significativa nos FPS. 34 frames dropped from 3100 on PS5, meaning 1.1% of duplicates, up against 74 on Series X, 2.4% of the total.
Quando eu falo significativo, galera, é lógico, também não é aquela coisa, né? Ó, tem 20, 30 FPS a mais. Não, estamos falando aí de cerca de 10% de vantagem em termos de FPS, se mantendo ali uma casa de 5 para mais, né? Muitas vezes na frente do Xbox Series X. E essa comparação tá causando polêmica, né? Porque a galera agora tá culpando a CD Projekt Red, tá culpando Deus e o mundo, mas não culpa o projeto da Microsoft, que se focou apenas em poder bruto, ao invés de uma otimização de ponta, que é o que o Mark Cerny fez no PlayStation 5. Lembrando, Mark Cerny já tinha avisado no Road to PS5 lá em 2020, na apresentação do console da Sony, que olhar apenas para os teraflops poderia ser enganoso. E foi dito e feito. Mas beleza, vamos aos números aí que são bastante interessantes de serem analisados. Bom, basicamente o que a Digital Foundry fez foi testar o jogo, né, em mundo aberto, em modo livre, ou seja, com, né, o jogador andando ali da maneira que quisesse, no mesmo cenário, tá, nas mesmas rodovias, nos mesmos lugares, e o PlayStation 5 estava sempre à frente do Xbox em termos do desempenho. Lembrando que o preset gráfico é igual. E olha só o resultado que eles tiveram depois, quando eles também fizeram, né, esse mesmo teste, só que em missões do game, beleza? A gente teve aí um total, então, de 15.500 frames capturados, certo? De acordo com a Digital Foundry, onde o PlayStation 5 teve 32 dropadas, vamos chamar assim, ou seja, 0,2%, tendo uma média de FPS de 59.9. E já no caso do Xbox, meus amigos, nessa screenshot aqui mesmo, vocês já estão vendo, o negócio tava 60 FPS no Xbox, na mesma cena tava em 51. Mas olha só, com a mesma captura de quantidade de frames, o Xbox dropou incríveis 1.264 vezes, totalizando aí 8,2% do total de frames capturados, deixando aí uma média de 55.1 FPS. Então, caras, isso aqui, lógico, não é o fim do mundo. Lembrando, a gente tá falando de comparação técnica, ninguém tá dizendo que agora tá injogável no Xbox, caso você não seja muito da zoeira de console, só pra esclarecer, tá? O questionamento aqui é com relação ao marketing do console mais poderoso do mundo, que eu até cansei de fazer esse tipo de vídeo, mas vez ou outra eu trago aqui de volta pra vocês, pra mostrar essa incrível realidade que muita gente, até nos dias de hoje, tenta desconsiderar, tá? E olha só uma outra coisa interessante, galera. O PlayStation 5 ficou na frente até mesmo dos PCs. Pois é. Em um PC com as configurações aí, obviamente acima do PlayStation 5, porém com os presets do jogo, né, configurados para o mesmo gráfico do PlayStation 5, ainda assim o console da Sony conseguiu ficar na frente. Na versão do PC também foram feitas as mesmas 15.500 capturas de frames, onde no PC foi dropado aí cerca de 218 vezes, totalizando então 1,4% do total de frames capturados, e aí na média ficou abaixo do PlayStation 5 com 59.2 FPS. Lógico que, novamente, ressalto, isso aqui é insignificante, né? Porém, é interessante ver que o PlayStation 5 se dá melhor que o próprio PC, com configurações similares gráficas ao console da Sony. Pois é, meus amigos, ganhou do Xbox, ganhou do PC, e ainda a gente fala, né, cara, vocês imaginem, isso aqui é o PlayStation 5 base, vocês imaginam se realmente vier esse PlayStation 5 Pro, que lembrando, nós vamos fazer a cobertura lá do evento, certo? Se ele aparecer, vamos ver isso tudo juntos. Imagina só quando chegar esse console, caras. Bom, galera, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu também amei estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo prestígio. E não se esqueça, é claro, de deixar o seu like no vídeo. Rapaz, você esqueceu aquele like gostosinho aqui no vídeo. Deixa esse like aí e a gente se vê então na próxima. Um grande abraço e até mais.